Pessoal, vamos começar nosso assunto de equações trigonométricas, né? Vou colocar aqui um exemplo de uma equação trigonométrica. Seria que seno de x igual a meio. Deixa um pouco embaixo. Exemplo, seno de x igual a meio, né? Uma equação, né? O objetivo quando você vai resolver uma equação é achar o x, né? Isso que é o objetivo para se resolver uma equação, certo? E é isso que nós vamos fazer, resolver essa equação. Mas você vai falar, mas Thiago, lá daquela tabelinha eu já sei que o seno de 30 é igual a meio. Beleza. Esse é um conceito que a gente vai realmente precisar dele. Mas assim, para resolver essa equação, eu queria fazer ela via desenho. E lembrando aqui, né, o nosso eixo. Aqui nós estamos no eixo do seno, né? O eixo y é o eixo de seno, certo? Então, eu quero que o seno valha meio, né? Lembrando que esse círculo trigonométrico, né, daqui até aqui vale uma unidade, né? Isso aqui tudo vale uma unidade. Eu quero que ele valha metade, ou seja, eu quero que ele tenha esse tamanho aqui de meia unidade, né? É isso que vai me garantir aqui o seno igual a meio. Daí a gente já falou, mas o seno de 30 a gente já sabe. Bom, esse ângulo de 30, beleza, a gente sabe que ele vale meio. Só que ele não é único. Por isso que eu falei que o desenho é importante. Que a gente vai lembrar que o ângulo daqui também é. Esse ângulo daqui também vale meio. Qual que é esse ângulo? Né? Esse ângulo daqui, né? Esse aqui vale 30, aqui vale 30. Como aqui está o 180, esse aqui é o 180 menos 30, tá ok? Esse ângulo é o de 150 graus, tá certo? Ou seja, a solução dessa equação, então, ela vai ser o 30 e o 150. Então, vamos lá. Só tem uma questão que a gente trabalha, quando a gente trabalha com equações, geralmente as equações são resolvidas dentro de um intervalo que vai de 0 a até 2π, que seria na primeira volta, ou em infinitas voltas, depois eu vou falar sobre isso, né? Essa resposta ela deve ser dada em π. Então aqui para resolver isso a gente vai ter que trabalhar com os ângulos em π, tá, gente? O 30, ele é o 180 dividido por 6, π sobre 6, certo? Π sobre 6 é o 30, né? A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Só voltar o vídeo lá atrás, o vídeo que fala sobre isso e dar uma olhada. E esse aqui, né? A gente tem um correspondente também, mas você pode fazer aqui, ó. O não era 180 menos 30? Então pega o π menos o 30, que é o π sobre 6. Aí você tira o mínimo aqui é 6, 6 dividido aqui não tem nada é 1, 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes π, 6π, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes π dá π. Então isso aqui deu 6π menos π, 5π sobre 6. 5π sobre 6, certo? Eu vou pôr. Então deu 5π sobre 6. Tá ok? Então, eu vou voltar aqui a solução dessa equação. Então, a gente vai dar ela como sendo π sobre 6 e 5π sobre 6, tá certo? Importância do desenho, tá? Eu gostaria que, na hora que vocês estiverem fazendo atividade, que vocês tentem fazer os desenhos, tá, gente? Para poder treinar com o desenho, tá? Para depois, isso ajuda muito a fixar. Bom, o segundo exemplo seria, por exemplo, vou colocar aqui o exemplo, 2 cosseno de x é igual a 1, né? Você quer resolver a equação, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isolar esse cosseno. Esse aqui eu posso escrever ele como sendo cosseno de x, esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo, tá certo? Então, o cosseno de x vale meio.
Tá ok? Eu vou colocar aqui o azulzinho para o cosseno. Lembrando, o cosseno a gente olha ele no eixo X, né? O cosseno vale meio quando ele tiver esse tamanho aqui, né? Que daqui até aqui vale 1 unidade, quando ele estiver aqui no meio do caminho. Isso vai ocorrer no ângulo de 60 graus ou no correspondente dele aqui embaixo, que também vai valer meio. Quem que é o correspondente dele aqui embaixo? Eu vou desenhar aqui, seria nesse ângulo e nesse ângulo aqui. Como esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo também é de 60 graus. Aqui está o 360, que é uma volta toda. Então, esse aqui é o 360 menos 60, que é esse ângulo. Esse aqui é o ângulo de 300, né? Como eu falei, a nossa resposta vai ser dada em π, tá? O 60, ele é o π dividido por 3, que é 180 por 3, certo? E para achar o correspondente aqui embaixo, o 2π, que é o 360, menos o 60, que é π sobre 3, tá? Aí eu tiro o mínimo aqui é 3, quando não tem nada aqui é porque tem 1, 3 dividido por 1, 3, vezes 2, 6π, menos 3 por 3 dá 1, menos π. Então, isso aqui deu 5π sobre 3. Então, a nossa solução nesse caso, ela é π sobre 3 e 5π sobre 3. Tá aí as duas soluções possíveis, tá? Vamos mais um exemplo. Vou colocar mais um exemplozinho aqui. Exemplo 3. Exemplo, se o seno de x for igual a menos meio. Bom, aí aqui eu vou inicialmente achar aquele conceito nosso que a gente já conhece, que é quando o seno vale meio. Aonde que o seno vale meio? O seno a gente olha ele no eixo y, não é isso? Que é o eixo do seno. Ele vai ser meio quando ele tiver esse tamanho. No primeiro quadrante, a gente até fez ali, é o seno de 30. O 30, que é o seno que vale meio. Só que eu não quero meio, né? O seno eu vou colocar de vermelho. Eu quero que ele valha menos meio. Então, quero que ele esteja apontando para baixo. Qual é o ângulo que vai ter? Vai ser esse cara aqui e esse. Esses dois, o seno dele, esses dois ângulos, que o seno dele vale meio, menos meio, né? Porque vai estar para baixo, vai estar valendo menos meio, porque aqui valeria meio, né? Então, esse aqui não é a nossa resposta. A gente usa ele como referência. Se esse ângulo mede 30, esse ângulo também mede 30. Aqui está o 180. Então, esse aqui é quem? 180 mais o 30. É isso que dá o 210 graus. Esse daqui, né, também vale 30, que é sempre o ângulo em relação ao eixo X. É o 360, que é uma volta toda. 360 menos 30, que vai dar o 330. Então, são esses dois ângulos que a gente quer colocar como resposta. A nossa resposta, então, é esse ângulo e esse, né? Então, nós vamos passar para π agora. Lembrando que o π sobre 3 é o 180, dividido por 6. Aqui é o π sobre 6, correto? Então, aqui a gente não pegou 180 mais 30. Então, a gente vai pegar o π, que é o 180, mais o 30, que é o π sobre 6. Tirando o mínimo, né? Dá 6 aqui, 6π mais π vai dar 7π sobre 6, né? Você tem a alternativa de decorar, mas seria interessante você sempre fazendo isso, que te ajuda a guardar isso mais, tá? E aqui, como é que a gente fez? A gente não pegou 360 menos 30? Então, 360 é o 2π, que o π é 180, né? Menos o 60, que é π sobre 6. Tirando o mínimo, 6, ele vai dar 12π menos π, então dá 11π sobre 6. Então, a solução nesse caso seria 11π sobre 6 e 7π sobre 6. Já ia esquecendo dele, ok? Então, tá aí, vamos lá, mais um exemplozinho. Eu quero, por exemplo, cosseno de x igual a 0, né? Cosseno de x
C igual a zero. Aí o que eu vou fazer? Aonde que o cosseno, a gente olha o cosseno, vou colocar o azul aqui do cosseno, o cosseno é no eixo X. Se eu pego esse ângulo, o cosseno é esse tamanho, certo? Se eu pegar esse ângulo, o cosseno é esse tamanho, não é isso? Observa que se eu vou aumentando esse ângulo aqui, o tamanho do cosseno aqui, ele vai ficar diminuindo. Ele estava aqui, depois ele passou para cá, ele está cada vez diminuindo. Então, ele vai ser zero quando ele estiver aqui, não é isso? Quando ele estiver no 90 graus, ele vai valer zero. Quando ele estiver aqui, ele vai começar a dar valores negativos. Se eu venho para cá, ele vai dando valores negativos também. Até que aqui no 180 ele passa a valer menos 1, que seria aqui, né? Que aqui está o zero, aqui está o 1, não é isso? Então, eu vou continuar rodando para cá, ele vai diminuindo agora o tamanho do cosseno. Se eu pegasse esse valor aqui, o cosseno, esse ângulo, o cosseno dele seria esse tamanho. Então, vou apagar um bocado de coisa aqui para não sobrecarregar, tá? Acabei apagando o eixo, né? Mas vamos lá. Vou apagar isso aqui. Se eu for chegando para cá, meu tamanho de cosseno está só diminuindo. Quando eu chegar aqui, meu cosseno está diminuindo. Quando eu chegar aqui no 270, o cosseno vai voltar a valer zero. Então, ele vale 90. Ó, ele vale zero. No 90 é o 180 dividido por 2, ou seja, é o π dividido por 2. E o 270, né, é o 3π sobre 2. Se tiver dúvida a qualquer momento sobre π, você pode fazer também. Π está para 180 graus, assim como x está para 270, né? Isso, uma regrinha de 3 aqui, a gente resolve, tá? Multiplica cruzado, deu 180x é igual a 270π. Então, x é igual a 270π sobre 180, cortou, dá para dividir por 9. Aqui fica 3, e o π, e aqui fica 2, né? Então, 3π sobre 2, tá ok? A qualquer momento você pode usar essa regra de 3 aqui para poder fazer, tá? Vamos lá agora um exemplozinho um pouco mais elaborado, tá? Vou lá, vamos supor que você tivesse que resolva a equação, que é assim que vai, no intervalo, tá? No intervalo de 0 a 2π, tá? De 0 a 2π, geralmente é isso aqui, tá? É quando você sai daqui e dá uma volta até chegar nele de volta, tá? O zero tá aqui, né? Lembrando que isso aqui é o zero, né? Aqui tá o 90, 180, né? Porque só para lembrar que a resposta vai ser dada em π, tá? Eu quero resolver essa questão aqui, ó. 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 mais seno de x, né? O que parece aí uma equação complexa, na verdade, nem é tão complexa assim. Observa que aqui a gente tem uma coisa que se assemelha muito a uma equação de segundo grau. Você tem uma coisa ao quadrado, você tem essa coisa sozinha, né? E tem um número, né? Se você lembrar, um modelo de equação de segundo grau é aquele ax ao quadrado mais bx mais c, né? O modelinho de equação de segundo grau. Então, eu vou fazer uma proposta. Eu vou chamar esse seno de x de y. Vou fazer uma substituição para a gente ver como é que vai ficar essa equação. Como é que ficaria essa equação? Essa equação, então, no caso, ela estaria 2y ao quadrado, já que é o seno ao quadrado, tá? Eu esqueci que eu não falei sobre isso, tá, gente? É normal, não sei se eu falei em aulas anteriores, mas é sempre bom lembrar. Seno de x ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado de x, tá? A gente denota quando o seno de x está elevado ao quadrado, a gente coloca ele aqui no meio, tá? Ele fica seno ao quadrado de x, que a gente inclusive lê, tá? Então, isso aqui é seno de x ao quadrado.
Então, como é seno de x ao quadrado, ficou y ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 mais y, tá? Tá aparecendo ali o modelinho da equação de segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esses termos para o lado de cá. Eu vou ter 2y ao quadrado. Esse y passou para lá e vem negativo. Esse 1 passa para cá, negativo. Isso é igual a zero. Tá ok. Vamos resolver a equação de segundo grau. Como é que resolve? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes AVC. A gente acha o delta. Só lembrando, o a, aqui no caso está x ao quadrado, aqui está y ao quadrado, mas o x e o y, né, só é a variável. Quem que é o a? O a, no caso, é quem acompanha aqui, que é o 2. O b, no caso, ele vai valer menos 1, que não tem nada aqui que for menos 1, e o c vale menos 1. Então, delta b ao quadrado é o menos 1 aqui, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale menos 1. Ok? Então, delta dá 1, mais 8, delta deu 9. A segunda parte da equação de segundo grau, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Tá? Então, vamos fazer aqui x menos o b, que é menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes o a, que é 2. Tá? Então, aqui deu x menos o menos 1, menos com menos dá mais ou menos raiz de 9, que é 3, raiz de 9, que é 3, sobre mais 2 vezes 2, 4. Então, se eu somar 1 mais 3 sobre 4, vai dar 4 sobre 4, que dá 1. E a outra aqui seria 1 menos 3 dá menos 2 sobre 4, que daria menos meio, tá? Só desculpa um erro aqui, né, por causa de hábito, tá? Isso aqui é y, né? Não é x, aqui é y. Vou até colocar aqui porque coloquei o erro, né? O modelo aqui que eu estou usando de vermelho, que é o da fórmula, mas a nossa equação é em y, que é essa equação que a gente está resolvendo, certo? Então, nós achamos essas respostas, 1 e menos 1. Então, eu vou voltar à nossa substituição, tá? Para a gente não perder aqui, tá? Eu vou colocar aqui do lado, vou voltar lá em cima. A gente chegou que o seno de x é igual a y, então ficou seno de x igual a 1, ou seno de x igual a menos meio, tá? Que são os dois resultados possíveis que a gente achou na nossa equação do segundo grau. Tá ok? Eu vou, então, lá no círculo trigonométrico, aonde que o seno vale 1? Bom, o seno, ele vale 1 quando ele tiver esse tamanho todo. O seno vale 1 no 90, tá? No 90 que ele vale 1. E o outro valor é onde que o seno vale menos meio. A gente até tinha feito em exemplos anteriores, o seno vale meio no 30, mas não é o 30 que eu quero os correspondentes dele aqui embaixo, né? Não é o 30, é isso, não serve, são os correspondentes do 30 aqui embaixo, que a gente tinha feito no exemplo anterior lá, né? Que é aqui e aqui. Quem são os correspondentes dele aqui? É o 180 mais 30, que é o 210, e o 300 menos 30, que é o 330, né? A gente tinha acabado de fazer ele aqui, não é isso? Do 30, não, foi esse aqui. Né? O do 30 a gente tinha achado que dava 11π sobre 6 e 7π sobre 6, não é isso? Então, voltando ali, é aqui, né? Esse aqui, então, é o 11π sobre 6, e esse aqui é o 210, é o 7π sobre 6, tá? Então, a solução da nossa equação, nesse caso, seria o 90, que é o π sobre 2, que é o π sobre 2, o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Vou colocar aqui minha solução, tá? π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π
sobre 6, tá ok? Então tá aí a resolução toda, só para não ficar confuso, deixa eu dar um zoom aqui, abrir a imagem toda, né? Ficou meio coisa aqui, era para resolver essa equação, né? Nós substituímos por y, resolvemos uma equação de segundo grau, né? Depois que tinha a resolução da equação de segundo grau, a gente voltou e resolveu lá no círculo trigonométrico. Então tá bom, galera.